A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, que fala sobre um chamado à adoração e um alerta. Desde já agradeço ao nosso pastor Marcos, presidente do Campo de Ourinhos da Assembleia de Deus Mistério de Madureira. E também a você, meu irmão, que nos assiste, que está acompanhando. Espero que a sua vida esteja sendo edificada pelo Senhor, nosso Deus, através desses estudos dos Salmos que estamos fazendo. Vamos então para a nossa introdução, que diz: os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para adoração, trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciar a relevância da confiança e obediência em todo o tempo. A gente sabe que o tema da adoração é um tema muito importante para os nossos dias, já visto que estamos muitas vezes impedidos ou até mesmo impossibilitados de irmos adorar a Deus na igreja. Por isso, essa aula vai nos trazer esclarecimentos acerca do que é adoração e o que é ser um adorador. Nós estudaremos o Salmo 95, que irá nos fazer um convite à adoração. Pois bem, meus queridos, o Salmo começa com o verso 1, que é um convite à adoração por meio de um instrumento musical chamado saltério. O saltério era um instrumento revestido com pele de animal que tinha de 6 a 12 cordas. Era um instrumento tocado com os dedos e os homens os tocavam para adorar a Deus no templo. Para vocês terem uma ideia desse instrumento que estou falando, o saltério, ele era um instrumento semelhante à viola de hoje, só que de forma triangular. Então, o salmista ele começa o Salmo 95, verso 1, fazendo um convite de louvor e adoração ao Senhor Deus de uma forma alegre, de uma forma espontânea, de uma forma desejosa, como em nenhum outro lugar o salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a casa do Senhor é sinônimo de adoração e de louvor. E agora, todos nós, muitas vezes impossibilitados de irmos à casa do Senhor, precisamos criar este momento, criar essa situação para adorar o Senhor nosso Deus. O louvor com alegria, o louvor direcionado a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque existem louvores atualmente que não são direcionados para adorar e engrandecer o Senhor nosso Deus, mas são louvores para os homens, para agradar o coração dos homens. São músicas que satisfazem o coração do homem e não o coração de Deus. E isso é muito sério, porque se assim o fizermos, estamos perdendo o foco, que é nós adorarmos ao único Deus, Criador dos céus e a terra. Fomos criados para sermos adoradores. Pois bem, em muitos lugares, o louvor perdeu o sentido, como estou falando para vocês. Além de adoração para agradar o ego do homem, tem também adoração que é totalmente descartada. A mensagem que é uma mensagem de engrandecimento, de eleva o nome do Senhor. E uma mensagem totalmente com a falta da palavra de Deus, especialmente do sacrifício vicário de Cristo. O louvor que não tem adoração a Deus, o louvor que não tem a história do nosso Cristo, é um louvor
que muitas vezes agradam nossos ouvidos, mas que não honram e não reverenciam o nosso Senhor Deus. E aí nós passamos a correr o perigo do ceticismo. E em muitos lugares o ceticismo tem entrado. O que é o ceticismo? O ceticismo, irmão, é uma corrente filosófica fundada por Pirro em 318 a.C., mais ou menos nesse período. Esse homem, ele desenvolveu esse pensamento filosófico, ele como filósofo grego, que nós devemos duvidar de tudo, não devemos acreditar em absolutamente nada, devemos analisar tudo, duvidar de tudo, especialmente das coisas relacionadas à religião. E em muitos lugares o ceticismo tem entrado e Deus não tem sido mais honrado, Deus não tem sido mais reverenciado. E aqui o escritor da lição ele vai falar exatamente isso, que Deus precisa estar acima de tudo. A palavra de Deus nos diz que Deus não dá a sua glória a ninguém. Deus é o único merecedor de ser engrandecido e ser adorado. Nós estamos vivendo os tempos das lives em que os homens têm procurado apresentar coisas para agradar a outros homens. Mas estamos se esquecendo que, na verdade, fomos criados não para agradar o outro, mas acima de tudo fomos criados para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Quando Isaías ele entrou no templo, ele viu a glória de Deus e ele contemplou a beleza da sua santidade. E ele disse: eu vi a glória de Deus e temi. Ai de mim que sou pecador, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E sou um homem de lábios impuros. E eu vi a glória de Deus. E ali os anjos, que estavam, os serafins, a palavra de Deus diz que eles tinham 6 asas, 2 voavam, 2 cobriam os pés e 2 cobriam os rostos. E a palavra de Deus diz que eles falavam: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. A natureza, a criação, a criatura, tudo que existe é para manifestar a glória de Deus, o único que merece ser adorado, o único que merece ser louvado. A palavra de Deus diz que um grande rei, cujo nome era Nabucodonosor, ele conseguiu galgar impérios, conquistar povos, reinos, estava se sentindo maior de todos, se sentia um Deus. E quando esse sentimento entrou no coração de Nabucodonosor e ele passou a se achar um Deus, Deus o fez se sentir como um animal. E a Bíblia diz que ele sofreu de uma doença chamada boiantropia. Ele passou a comer com os animais até que ele reconhecesse que só existe um que é grande, que é o Senhor, nosso Deus, que é digno de adoração e de louvor. Herodes foi comido por bicho porque deixou de glorificar a Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. A ele seja a honra, seja a glória para sempre. Amém. Pois bem, irmãos, então adoração significa do hebraico avodar, que é serviço a Deus. É você servir a Ele. É você estar prestando reverência, humilhando-se diante dEle, diante do eu sou. Isso é adoração. Adorar Deus é servi-lo. Então, independente de você estar na igreja ou não, você precisa servir a Deus em todo tempo, em todo momento da sua vida. Você
pode servir a Deus na sua casa, você pode servir a Deus no seu trabalho, você pode servir a Deus em todo tempo. Adorar é servir a Deus, é serviço ao Senhor nosso Deus. O povo de Israel, eles por muitas vezes permitiram que um sentimento ruim entrasse no seu coração relacionado aos ídolos, aos deuses pagãos do seu tempo. Israel estava cercado por povos que adoravam a deuses pagãos. Israel passou por muitas vezes deixando de adorar ao Deus vivo para adorar os deuses pagãos. Você conhece a história de Elias no Monte Carmelo, em que é desafiado. Elias, ele é desafiado. Na verdade, ele desafia todo aqueles sacerdotes, 450 profetas de Baal e os profetas de Azera, 400 profetas de Azera. Ele desafia e o povo de Israel fica assistindo essa situação. O desafio dele era: se o Deus de Israel é Deus, ele vai mandar fogo do céu e vai consumir este sacrifício, esse holocausto. Agora, se Baal é Deus, Baal vai mandar fogo. E a Bíblia diz que aqueles profetas, 450 profetas, ficaram ali fazendo as suas mandingas, fazendo os seus pedidos, fazendo as suas solicitações, e nenhum fogo desceu do céu. Eles ficaram a manhã toda, um período extenso, mas não conseguiram fazer com que o fogo descesse do céu. A Bíblia diz que quando Elias já viu que eles estavam cansados, ele começou a brincar. Grite mais alto, talvez o vosso Deus não está ouvindo, ou senão o Deus de vocês está viajando. Fale mais alto. E aqueles homens se cortavam, se lançavam no altar, destruíram, bagunçaram todo o altar. Elias, depois de um tempo daqueles homens tanto insistir, ele assume a posição. Ele diz assim: arrumem, ajuste o altar, acerte o altar. Por quê? Porque agora Deus, o Deus verdadeiro, vai descer fogo do céu e consumir esse holocausto. E ele foi e aumentou ainda mais o desafio. Ele disse: olha, vamos fazer valas, vamos jogar água, bastante água, vamos molhar o sacrifício, para que quando Deus descer, o povo realmente tenha certeza que o Senhor é o Deus de Israel. Mas por que Elias fez isso? Por causa da dúvida do coração do povo de Israel. E ali, a palavra de Deus diz que o fogo consumiu o holocausto e secou a água que estava naquela vala, para mostrar que Deus é Deus, que é o único que deve ser adorado. Meu irmão, nesse dia, eu creio que Deus quer que você entenda que a sua vida é uma vida de adoração. Você deve viver essa vida, independente de você estar ou não na igreja. Você deve adorar a Deus diariamente. O povo de Israel permitiu muitas vezes que a adoração a Deus fosse roubada. E é interessante que quando o povo estava no deserto, quando eles estavam vivendo no deserto, eles começaram a murmurar, a reclamar, a usar aquilo que na verdade era para ser para a honra e glória de Deus, que era os lábios, a boca, e começaram a murmurar e reclamar diante das circunstâncias que eles estavam vivendo no deserto. Porque você sabe que o povo ficou 40 anos no deserto. E na verdade, o plano de Deus era eles ficarem apenas 4 dias. Era deles saírem do Egito rumo à terra prometida. Mas, antes deles chegarem na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés levanta 12 espias para espiar a terra prometida.
Do Egito até a terra prometida daria quatro dias de caminhada. Mas quando aqueles homens começaram a olhar a terra, viram que a terra realmente era boa, mas que tinha gigantes. E quando voltaram para trazer o relatório para o povo e para Moisés, eles disseram: olha, nós somos como gafanhotos diante daquele povo, porque lá tem gigantes. Olha como ele diminuiu ainda mais a sua pequenez. E por isso eles ficaram 40 anos no deserto, mas não era plano de Deus. Isso é um alerta para você que é adorador, esteja no centro da vontade de Deus, porque assim você não sofrerá aquilo que Deus não quer que você sofra, mas que você esteja diante de Deus e da sua vontade e as coisas acontecerem no tempo certo, no tempo de Deus. Escute, meu querido, lá no deserto o povo começou a reclamar por falta de água, por falta de alimento, por falta de muitas coisas. E reclamavam para Moisés, e reclamavam de Deus. E Deus permitiu, diante de tanta murmuração, que brotasse, aparecesse serpentes, e essas serpentes ardentes picassem as pessoas. E conforme as serpentes iam picando as pessoas iam morrendo. E aí o povo começou a clamar e gritar a Moisés, disseram: Moisés, o que fazer? Deus disse: Moisés, faça uma serpente de metal, e todo aquele que olhar para a serpente de metal será curado. Moisés assim fez. E as pessoas que haviam sido picadas pelas serpentes, quando olhavam a serpente de metal levantada por Moisés, as pessoas imediatamente eram curadas. Só que essa serpente, ela permaneceu até o tempo do rei Ezequias. Passaram-se muitos séculos e essa serpente continuava a existir. Ninguém derreteu esse metal. Esse metal não foi destruído, muito pelo contrário. No tempo de Ezequias, lá no livro de 2 Reis, capítulo 18, vai Ezequias destruir esta serpente construída por Moisés lá no deserto, porque o povo estava adorando a serpente, cujo nome era Neustã. Quer dizer serpente de metal. Olha, aquilo que serviu como um mecanismo de cura no deserto, agora estava sendo um instrumento para a adoração do povo. Olha que ponto o homem chega. O homem, ao invés de adorar o Criador, estava adorando, mais uma vez, a representação de uma criatura. Em vez de adorar o abençoador, que é Deus, o povo estava adorando a bênção de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Existem pessoas que querem a bênção, que querem a providência, que querem a provisão, mas não quer o provedor, não quer o abençoador, não quer viver uma vida para Deus. E isso é o contraponto do que realmente é um adorador, porque Deus nos chamou para sermos adoradores a Ele. Imagina nos céus. A Bíblia fala que o adversário, o inimigo, ele era o aferidor de medida. Ele era o querubim ungido. A Bíblia fala que ele estava em pedras afogueadas. A adoração estava totalmente envolvida nele. E a adoração saía dele, a adoração perfeita estava em Lúcifer, que quer dizer aquele que tem toda a luz. Imagina o inimigo, que era o adorador por excelência, o querubim ungido. Na descrição bíblica existe querubins, mas existe somente um querubim ungido, que era Lúcifer, que era o inimigo das nossas almas. E ele estava no céu. Só que, por um instante, em Ezequiel vai falar, em Isaías vai dizer, que por um instante ele permitiu que
que o coração dele se enchesse e por um momento ele quis ser igual a Deus. Só que Deus é o único que merece ser adorado e louvado. Naquele instante ele já tinha arrastado consigo a terça parte de anjos, convencendo os anjos de que os anjos deveriam estar seguindo a ele. Que Deus era muito egoísta, porque Deus queria toda a adoração para ele, que Deus deveria repartir a adoração. Deus não reparte o seu louvor e a sua honra e a sua glória com ninguém. Deus pode até fazer uma pessoa famosa, Deus pode até fazer uma pessoa conhecida, mas a glória que é dele pertence exclusivamente a ele. O homem que quiser roubar aquilo que é de Deus, esse homem vai sofrer as consequências, assim como foi com Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus e Deus o precipitou para as camadas mais baixas da terra, junto com a terça parte de anjos, que hoje a gente sabe que viraram que demônios, e Lúcifer, que é o comandante, como está lá em Efésios capítulo 6 e versículo 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então o inimigo está extremamente organizado em principados e potestades. Ele tem uma hierarquia de poder para comandar e conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo, principalmente na direção de lugares específicos, no sentido de quê? De pontos estratégicos em governos, em lideranças, em casas, em famílias, em bairros. Ele tem toda essa condição, porque a palavra de Deus diz que, lá em 2 Coríntios 4,4, Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? O inimigo. É ele que está gerenciando, é ele que está ditando as regras. Por isso, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O inimigo está na direção. O anticristo está presente, o espírito do anticristo já está agindo, construindo, levantando um palco para o grande dia final. E é importante falar sobre isso e esclarecer, nós não estamos no período, como alguns gostam de falar, no período de grande tribulação, porque o período de grande tribulação será terrível e nós que servimos a Deus, a tribulação, o período dela não foi separado, não foi para nós, porque esse período é o período da ira de Deus. E Deus não reserva a sua ira para aqueles que servem a Ele. Muito pelo contrário, Deus nos livrará desse momento. Deus, Ele nos tirará desse momento. Agora, assistindo todo o cenário, todo esse contexto, a gente percebe que a palavra de Deus, ela está se cumprindo à risca. Como está escrito, passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Pois bem, irmãos, o povo de Israel começou a adorar a bênção. E Ezequias, o rei que era temente a Deus, disse: não, vamos destruir. A adoração tem que ser única e exclusivamente ao Senhor, nosso Deus. Os profetas vieram denunciando a idolatria. João, o evangelista, em 1 João capítulo de número 5, versículo 21, ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, diz: fugir dos ídolos. Então é necessário a gente entender que esses homens estão escrevendo para a igreja. Porque, irmãos, existe uma idolatria. E idolatria é quando eu tiro a posição que é de Deus, quando eu substituo Deus por qualquer coisa. E eu tenho que tomar muito cuidado. Porque Deus, ele tem que estar no centro da minha vida. Deus tem que ser o primeiro. Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Deus precisa estar no centro da tua vontade. Deus precisa estar sendo o primeiro da tua vida. Pois bem,
Continuando, nós sabemos que o livro dos Salmos, o Salmo de número 95, ele vai apresentar alguns níveis importantes de adoração. Porque adorar, como eu disse para vocês, é serviço a Deus. E o primeiro nível, adorar a Deus, é você estar ajoelhado diante dele. É você estar diante do Senhor com os joelhos em oração, buscando a Deus, é o momento de adorar a Deus. Adorar a Deus é você cantar louvores ao Criador, engrandecendo o seu nome. Ó, que saudade a alma sente quando fica por muito tempo sem adorar a Deus, sem louvar o Senhor. Paulo diz, se há algum louvor, nisso pensai. Então, meus irmãos, que possamos estar, mesmo dentro dos nossos lares, louvando a Deus, cantando hinos, salmos, salmodiando, engrandecendo a Deus na nossa casa. Se você tem esse tempo, como nós estamos tendo agora, dispense esse momento de adoração a Deus. O salmista também vai dizer acerca de um terceiro nível, que é se prostrar diante de Deus. É se colocar diante dele, se lançar os seus pés diante do Senhor, diante da sua grandeza, diante da sua benignidade, da sua bondade. Precisamos voltar a viver uma vida de adorador, viver uma vida de serviço, não necessariamente dentro da casa de Deus, como estamos impossibilitados de assim fazer. A Bíblia fala que quando Salomão, como disse na aula anterior, Salomão ele vai dedicar o templo ao Senhor nosso Deus. E uma coisa ele vai dizer, ele vai falar assim, Deus, os céus não podem te conter, nem os céus dos céus podem conter a tua grandeza, mas eu dedico essa casa para que a sua manifestação chegue até nós, a nossa oração seja ouvida, que você faça isso da sua casa, que você faça isso do seu lar, que você chame o Senhor para que habite no meio de vocês. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo e o seu Espírito Santo pode nos mostrar o melhor caminho, o caminho real de um adorador. Então, viver uma vida de adorador em casa é importante, é crucial. O povo de Israel, eles separavam, havia adoração doméstica. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19, a palavra de Deus vai nos orientar que o povo, eles tinham que ensinar os filhos, falando, sentado, andando no caminho, falando acerca da palavra de Deus, servindo a Deus dentro de casa. Precisamos levar os nossos filhos, tirar um pouco dessa carga tão pesada que está sendo posta sobre nós, sobre os nossos ombros. Tirar um pouco dos nossos olhos coisas terríveis, abomináveis, coisas que trazem muito mais tristeza e sofrimento do que alegria. Tirar um pouco os nossos filhos de canais, de youtubers que não falam da grandeza do Senhor nosso Deus e reservar um momento para servir ao Senhor em casa. Também, meus queridos, o povo tinha um momento de adoração pública. A adoração doméstica para nós continua. Agora, a adoração pública, muitas vezes estamos impossibilitados de assim o fazer. Pois bem, meu querido, eles adoravam a Deus nas festas, Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Era comum o povo sair para adorar ao Senhor, servir ao Senhor. Que saudade que temos de servir ao Senhor dentro da sua casa, casa cheia. Quão bom era, irmão, quão agradável era. Sentimos essa saudade, mas não deixamos de servir a Deus nos nossos lares, não deixamos de servir a Deus nos momentos que temos de estar com alguns irmãos. Estamos servindo ao Senhor nosso Deus. Primeira atitude, ter uma vida de oração. Segunda atitude, meditar diariamente na palavra de Deus. Terceira atitude, se santificar. O adorador precisa ter essas características. Que você, meu irmão, venha buscar tudo isso.
Vamos para a nossa conclusão. Portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Fique com essa palavra, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula, assim Deus querendo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.